aqui fala a professora Érica. Hoje nós vamos trabalhar com a associação mista de resistores. Estamos na aula 7, Física 2C. Na aula passada, nós falamos sobre resistores em série e resistores em paralelo. Nessa aula, a associação mista, como o próprio nome diz, é uma mistura da associação em série e em paralelo. Como vocês podem ver aqui nesse circuito, nós temos que o resistor 1 e o resistor 2 estão em paralelo. E o resistor 1, 2 está em série com o resistor 3, certo? Então, a gente poderia fazer uma resistência equivalente entre o resistor 1 e o resistor 2, obter apenas um resistor e fazê-lo em paralelo com o resistor 3, certo? Então, a associação mista ela é dada desta forma, com dois tipos de associação. Bom, em série, como nós já vimos, dois ou mais resistores estão ligados quando se encontram no mesmo fio, certo? Não deve haver ramificações e por eles passa apenas uma corrente elétrica, certo? Então, para o resistor 1, 2 e 3, como na figura aqui, à minha esquerda, nós passamos apenas uma corrente e temos uma diferença de potencial diferente em cada um dos resistores. Já no paralelo, dois ou mais resistores estão em paralelos quando ligados um em cada fio. Nesse caso, devem começar num ponto comum e terminar num outro ponto comum. Esse ponto comum, pessoal, é a DDP, tá? E logo, a DDP é a mesma para todos eles, certo? Como na figura aqui, à minha direita, eu tenho essa representação do R1, R2 e R3, o ponto comum aqui, que seria onde fica a ligação da minha fonte, tá? Da minha DDP. A DDP em cada um dos resistores é a mesma, entretanto, as correntes são diferentes para cada resistor. Lembrando que a resistência total do meu circuito, a corrente total do meu circuito, é igual à soma das correntes. Então, esse I que está aqui na minha figura, ele será igual ao I1 mais I2 mais I3, certo? Bom, por exemplo, nós temos esse circuito aqui abaixo, Eu tenho um R1, um R2, um R3 e um R4. O R1 e o R2, o R2 e o R3, eles estão num circuito em paralelo. Isso mesmo, em paralelo. O que eu posso fazer para reduzir ao máximo esse meu circuito? Tá? Como esses dois caras eles estão em paralelos, eu vou poder transformar eles em apenas um, certo? Então, seria a resistência equivalente desses dois, certo? Então, aqui, R2 e R3 estão associados em paralelo. Eu utilizo aqui a minha equação para encontrar o R equivalente dos dois, Então, eu tenho um novo circuito composto por R1, R4 e esse R equivalente, todos agora em série, certo? Não mais temos uma associação mista, agora temos uma associação em série. Bom, lembrando que para calcular a resistência de associações em série, é necessário somente somar as parcelas dos resistores, então a resistência total do meu circuito ela vai ser dada por R1, RP, que seria a resistência daquele perímetro ali, aquele período de 2 e 3, certo? Como está aqui na minha figura, o 2 e o 3. E o R4, certo? Como nós tínhamos 3 resistores, deixa eu voltar aqui de novo, o R1, o RP
e o R4, nós podemos fazer um R equivalente entre os três, certo? Como estão em série, somente somamos. Então, a resistência equivalente, certo? Que é a soma de todos os resistores, seria R1 mais RP mais R4, certo? Então, esse último é denominado resistência equivalente, quando eu somo todas as resistências do meu circuito. Tá? Como eu tenho aqui associação mista, primeiro eu vou fazer as associações em paralelo, certo? E depois em série, ok? Então, eu fiz primeiro as associações em paralelo, deixei todas elas em série e somei. Tá? O contrário também pode ser feito, tá? Depende do circuito no qual a gente está trabalhando. Podemos sim ter circuitos em série, tá? Que a gente pode transformar em paralelo e podemos somar todos eles, tá? Então, quando eu quero calcular a resistência equivalente, a resistência total do meu circuito, eu tenho que somar todas as resistências. Mas tem que tomar cuidado porque a soma de resistores em série é uma soma normal. Mas, quando eu tenho eles em paralelo, essa soma não é mais um mais um, digamos assim, certo? Bom, quando que ocorre o curto-circuito? Tá? Ocorre quando uma ligação inadequada elimina o funcionamento de um ou mais componentes do meu circuito. Bom, aqui nessa figura vocês podem perceber que eu tenho um R1, um R2 e um R3, certo? Entretanto, aqui no ponto A e no ponto D, eu tenho um fio, certo? Esse fio, obviamente, vai percorrer uma corrente, tá? Essa minha malha, né, fechada, A, B, C, D, ela gera um curto-circuito no resistor R2, certo? O R1 e o R3, eles vão funcionar normalmente, tá? Entretanto, o R2 não será percorrido pela essa corrente elétrica, tá? Não será percorrido. Então, esse fio aqui, ele faz uma ligação entre os extremos, tá? Corrente elétrica, ao invés de ir do R1 para o R2 e depois o R3, ela vai passar direto no R2. É como se o fio viesse do A, fosse para o B, viesse para o C, para o D e depois fosse para o meu R3, pulando esse resistor 2 aqui, como se ele não existisse, tá? Então, o fio A, B, C, D gera curto-circuito nesse resistor R2. Vale lembrar, pessoal, que quando nós temos possíveis curtos, eles devem ser identificados e devem ser eliminados do nosso sistema, tá? Então, ali a gente tinha uma imagem de um curto, né? Então, o que a gente faz com isso? Tá? Fica somente esse esquema de circuito ali com apenas dois resistores. No caso, seria o R1 e o R2, certo? O R1 e o R3, perdão. O R2 seria eliminado, já que ele não funciona, ok? Vamos para um exemplo, então, de uma associação mista. Bom, esse é o exercício 18, tá? Estamos na aula 7, então exercício 7.18. Diz o seguinte: um circuito tem três resistores idênticos, dois deles colocados em paralelo entre si e ligados em série com um terceiro resistor e com uma fonte de 12 volts. A corrente que passa pela fonte é de 5 mA. Qual a resistência de cada resistor em quiloohms? Então, aqui ele dá as nossas opções, né? A primeira coisa que vocês precisam entender desse exercício é que vocês precisam desenhar, tá? Então, vocês precisam desenhar como estão posicionados esses resistores, como está posicionado a fonte,
para que vocês possam então ter uma noção de como começar esse exercício, tá? Então, o desenho, pessoal, é mais ou menos da seguinte forma, tá? Imaginei como o R1 e o R2, eles estão em paralelo entre si, certo? Eu desenhei desta forma, então o R1 e o R2, e o R3 aqui em série com esses dois, tá? Esse A e esse B é a fonte de 12 volts, tá? Então, a B tem uma fonte de 12 volts, a corrente é 5 miliamperes, tá? Não, pessoal, 5 miliamperes. Para transformar para amperes, então, só colocar vezes 10 na menos 3. Então, primeiro, nós vamos calcular a resistência total desse circuito, tá? Um circuito aqui, nesse circuito aqui, pessoal, o que a gente pode tirar dele? Como ele está em paralelo, nós podemos tirar que a corrente total, ela é dividida entre o R1 e o R2, tá? E a diferença de potencial, ela vai ser a mesma para todos os resistores, ok? Então, primeiro vamos calcular a resistência total. A resistência total, ela é composta da DDP total e da corrente total. Então, U é igual a R vezes I, que é a nossa fórmula da primeira lei de Ohm. R total, então, é a DDP dividido por I. Nós temos a DDP, que é 12 volts, e a nossa corrente, que é 5 vezes 10 na menos 3 amperes. Ok? Então, só fazendo esse cálculo simples, nós temos que a resistência total desse meu circuito é 2.400 ohms, certo? Ou seja, R1 mais R2 mais R3 vale 2.400 ohms. Bom, resistência total ela vai ser dividida igualmente pelos resistores. Por quê, pessoal? Porque esses resistores são idênticos, tá? Isso me permite dizer, então, que ela seria dividida igualmente. R1 e R2 estão em paralelo. Sendo assim, nós devemos colocá-los em série para que podamos calcular o R3 ou não, tá, pessoal? Isso aí vocês decidem, tá? Mas lembramos que o R total é R1 mais R2 mais R3, tá? E R1 e R2 estão em paralelo, nós podemos fazer da seguinte forma. R total, então, é a resistência equivalente entre R1 e R2 mais o R3. Tá? Então, a resistência equivalente do R1 e R2, nós podemos calcular como resistência dividido por 2, já que eles possuem a mesma resistência, certo? Então, sabendo que todas as resistências possuem o mesmo valor, nós temos essa seguinte equação. Resistência total é igual a R sobre 2 mais R, certo? Eu deixei todos os R's sem dizer se é R1 ou R2, porque eles são todos iguais, ok? Então, aqui eu fiz uma soma de frações, tá? O R total, então, ficaria R2 mais 2R sobre 2. R total é igual a 3R's dividido por 2. Quem é o R total? Nós já havíamos calculado lá. O R total é 2.400 ohms. Então, eu substituo na minha fórmula 2.400 ohms é igual a 3R's sobre 2. Então, a nossa fórmula acabou por aí. É só cálculo, certo? 2.400 vezes 2 dividido por 3. Eu tenho que o meu R total é 1.600 ohms ou 1,6 kΩ, certo? Há várias formas de fazer esse exercício, mas essa aqui é a fórmula mais rápida de fazê-lo, ok? Então, vocês podem fazer esse exercício somando, colocando todos em série, ou fazendo dessa forma que eu fiz, que é uma forma um pouquinho mais rápida, tá? Bom, pessoal, por hoje só.
essa nossa aula, façam os exercícios da apostila e qualquer dúvida podem me chamar. Até mais!